Ó, tem uma pergunta do Tom, deixa eu dar uma lida aqui. Sobre o ponto posso eletrônico. só interromper, professor? Pode sim. Eu ia, na verdade, fazer uma pergunta, uma outra pergunta que tinha aqui, que está sintonizada com o que o Tom está colocando aí. Era exatamente sobre isso. Eu acho que, no final, acho que se eu responder a pergunta que eu vou colocar, eu acho que o Tom, viu, Tom? Se estiver aí, não se aborreça. Mas Eu deixa a acho que pergunta você do Tom, vai ficar... que eu já vi uma questão importante também para debater. Diz aí. Mas o que eu queria usar o seguinte raciocínio. Só para colocar a situação que a gente tem hoje aqui no IFPA. A lei, né? Já que o nosso limite é a lei, respondemos isso, está claro? Nós temos uma lei de criação, né? Foi lá de 2008, não lembro agora exatamente o número, mas é uma lei de 2008, que estabelece os CONSUPs, né? Como órgão máximo de deliberação para questão aí de estabelecer as normativas internas, né? E aí o que acontece? Nós temos uma situação hoje no IFPA que é a cobrança de ponto eletrônico sem a existência de uma resolução tratando da questão. Ou seja, passou-se a cobrar ponto eletrônico sem nenhuma discussão sobre como construir essa normativa que pudesse ouvir os afetados, né, que são os servidores. E aí, a meu ver, isso fere um princípio que está lá na Constituição Federal, que é o princípio da gestão democrática, né? E um princípio, eu penso assim, aí não sei se você concorda comigo, da eficiência da lei, é que aquele que vai sofrer o regramento ele tem que participar também, né? Até porque se ele não cumpre o regramento, ele está cometendo a ilegalidade, que é passivo, inclusive, de punição, né? Então, se você cria a lei, você cria uma lei para quê? Para que as pessoas observem e respeitem a lei, não para ser algo confrontado. Então, eu penso assim que, quando a Constituição diz que nas instituições de ensino deve prevalecer esse princípio da gestão democrática, eu vejo dessa forma, né? Além do que da condição sui generis que nós temos enquanto instituições de ensino, que nós trabalhamos com educadores, profissionais que têm todo uma expertise voltada para a questão. E aí, o que acontece? Nós temos uma cobrança de algo que não está normatizado pelo nosso órgão maior, que não foi discutido com a comunidade e que foi justificado como ordem. E aí, outra coisa, pelo que eu entendo, né, não vou confirmar isso, mas até onde eu entendi, o que está amparando a cobrança do ponto eletrônico hoje seria uma portaria do Ministério da Economia, que nem existe mais, né, porque era a gestão Paulo Guedes ainda. Como é que é isso? A gente não está também, nesse caso aí do ponto eletrônico, não, já que nosso limite é a legalidade, nós temos que observar essa legalidade. A legalidade não exigiria que nós tivéssemos uma resolução aprovada pelo Consup, discutida com a comunidade, tratando do ponto eletrônico? E aí, deixo o senhor à vontade também para comentar aí o que o Tom falou. De antemão, queria só fazer uma observação. Eu acho lamentável que em 2023 tenha qualquer pessoa batendo ponto. Assim como eu acho lamentável o excessivo apego que nós temos a obrigar a pessoa a ir trabalhar de forma presencial e não de forma remota, para a pessoa se deslocar de casa. Eu não sei nem como é aí a realidade de vocês, mas se deslocar de casa aqui na minha cidade do Recife é um inferno, para poder ir para um local para fazer a mesma coisa que podia fazer em casa. Né? Então, assim, é algo que fere nossa saúde, que fere o meio ambiente, porque a pessoa entra no carro desnecessariamente para o meio ambiente, para sair de casa, para ir no trabalho, para fazer algo que podia fazer em casa. Então, assim, eu acho absolutamente lamentável que em pleno 2023 a gente esteja com tanto apego a atividades 100% presenciais e com tanto apego a questões como o ponto eletrônico. E por que eu digo isso em 2023? Eu digo isso por dois motivos. Porque em 2023 tem duas realidades que a tecnologia permite. Qual é a realidade? A gente estar em casa fazendo a mesma coisa que podia fazer no trabalho. Isso é fato, certo? Boa parte do que a gente faz no trabalho a gente pode fazer em casa. Hoje a tecnologia permite isso. E a segunda questão, que é um contraponto a isso, é que a tecnologia também permite que a gente esteja no trabalho
sem fazer absolutamente nada. Isso, a gente vai para o trabalho, bate ponto, passa o dia lá e a gente pode não fazer absolutamente nada. Porque tudo que a gente faz em casa, a gente pode levar para o trabalho pelo celular, a gente pode levar o Netflix, pode levar o YouTube, pode levar o livro, pode levar tudo. Então, se a gente pode no trabalho não fazer, né, ter com o celular, fugir do trabalho, mesmo batendo ponto, né, e se a gente pode em casa fazer, perceberam como é uma questão que não tem o mínimo sentido? Então, eu estou falando isso para dizer que hoje em dia a gente não deveria se preocupar em a pessoa trabalhar em casa, trabalhar no trabalho, bater ponto e por aí vai. O que tem que se focar é em produtividade. O trabalho está funcionando, o trabalho está sendo bem feito, os alunos estão sendo atendidos, o ensino é de qualidade, o aluno está tendo o apoio necessário, né, dos técnicos, né, pertinentes. Ponto. Discussões sobre ponto eletrônico, sobre trabalho presencial, não era para existir em 2023, principalmente pós-pandemia, certo? É um atraso. É um atraso, é um negócio assim que não tem qualquer sentido, tá? Não tem qualquer sentido. Paralelamente a isso, em relação ao que o Fernando falou e ao que o Tom falou, deixa eu começar pelo Tom, porque assim, a mensagem do Tom me puxou uma questão muito interessante. Voltou aí de novo. Sobre o ponto eletrônico dos tais, o sindicato respondeu: é uma questão política. O reitor tem a prerrogativa de aceitar ou não a imposição do Ministério da Economia. Ou seja, quando querem botar a portaria, dizem que são obrigados a seguir a portaria do MEC. Aí agora dizem que é uma prerrogativa. É o que eu estou dizendo. Desde o começo da nossa live, que é uma prerrogativa mesmo. E não a obrigação seguir o que o Ministério da Educação fala, o que o Ministério da Economia fala e por aí vai. Realmente é uma prerrogativa do Instituto Federal seguir o que o Ministério da Educação faz e o que o Ministério da Economia faz. Então, assim, não era, né? Olha, infelizmente, esse caso não apontou qualquer alternativa para inviabilizar o ponto eletrônico, como se fosse a única alternativa de registro e atividade obrigatória. É uma pena. É uma pena. Então, veja, a primeira questão é essa. Realmente, o reitor segue porque quer, tá? Porque ele não era obrigado a seguir uma portaria do Ministério da Economia instituindo o ponto eletrônico. A primeira questão é essa, tá? Porque portaria não é, aí entrando na fala de Roberto, portaria não, de Fernando, desculpa, portaria não é lei. Então, essa portaria do Ministério da Educação, nós não precisamos seguir, tá? Por quê? Porque ela é uma mera recomendação. A gente segue porque quer. Então, quando o reitor segue, ele está seguindo porque ele quer. Foi uma opção política dele. Né? Mas aí entra em outra questão, aí me aproximando da fala também de Fernando. Vejam, existe um princípio do direito administrativo, e que é um princípio que vale não apenas para o direito administrativo, mas para os processos administrativos e judiciais, que é o princípio da colegialidade. O que é que diz esse princípio da colegialidade? Que nós devemos preferir as decisões de colegiados, que nós devemos privilegiar as decisões de colegiados, e que normas secundárias devem ser tomadas por órgãos colegiados. Então, veja, o reitor não era para fazer uma determinação de como algo deve proceder. Quem tem esse poder é o Consup. O Consup é quem tem o poder normativo secundário no âmbito dos institutos federais. Quem normatiza os institutos federais não é o reitor. O reitor ele é órgão de execução. Quem normatiza os institutos federais, ou seja, quem é o órgão de deliberação, quem é o órgão colegiado, quem é uma espécie de parlamento, é o Consup. Então, esse tipo de normatização ele deveria passar pelo Consup. E para o Consup tomar qualquer decisão hoje, dentro de uma política pública que já está prevista em lei há muitos anos, de um que é dentro do que o Fernando falou, de uma administração pública participativa, de uma administração pública colaborativa, o Consup só deveria fazer qualquer normatização que atinja
os direitos dos servidores, ou que tire direitos dos servidores, que no direito administrativo a gente chama até de atos ablativos, né, que são os que tiram direito. Essa decisão do Consulp ela deveria ser tomada ouvindo a comunidade, ouvindo os atingidos. Então, o correto é isso mesmo, Fernando, é que quem faça essa normatização seja o Conselho Superior e ouvindo a comunidade.